Lula está defendendo aumento na faixa de isenção do imposto de renda? Isso parece uma coisa maravilhosa, uma coisa excelente, mas infelizmente não é o que parece. Tá? Enquanto eu explico um pouco mais sobre essa notícia, você pode estar se inscrevendo no canal aqui embaixo, que é completamente de graça. Quando você se inscrever, vai aparecer um sininho para você clicar, que também é de graça, tá? E tem a função de fazer o YouTube te recomendar os próximos vídeos. Você também pode estar apertando aí no botão de gostei, que ajuda demais o canal e também é de graça. E no final do vídeo você pode também estar deixando ali um comentário com a sua opinião aqui embaixo, beleza? Então vamos para a notícia. Essa notícia ela foi retirada do site abril.com.br, tá? E essa notícia, cara, eu achei interessante porque eles ocultam muito a palavra imposto no título da notícia. Eles não falam nem sobre imposto de renda, eles falam reforma da renda. Ao invés de falar reforma do imposto de renda, eles falam reforma da renda. Então eles ocultam muito a palavra imposto ali no começo do texto e tal, para parecer que é uma coisa mais bonitinha, uma coisa, né, mais tranquila. Mas não, o Lula quer fazer uma reforma no imposto de renda. Então vamos para a notícia aqui. Lula diz, isso aqui eu peguei só alguns pedaços porque o texto estava muito grande, tá? Então vamos para o texto. Lula diz que tem certeza que o Congresso vai aprovar e que o objetivo da reforma é promover justiça social, garantindo que os mais pobres paguem menos tributos, enquanto os mais ricos arquem com a parcela maior. Primeiro, ele já falou aqui de justiça social, e cara, justiça social nunca funciona, tá? Então, assim, a pobreza é uma coisa ruim, a desigualdade é uma coisa ruim, mas isso aí não tem nada que o governo possa fazer para interferir. O que o governo pode fazer é diminuir imposto, porque as pessoas pagando menos imposto vão ter uma qualidade de vida um pouco melhor, tá? Então, se você vai comprar uma coisa no mercado ali, uma coisa de R$ 20 no supermercado, R$ 10,50 é imposto. E geralmente isso vem discriminado na notinha ali, tá? Imposto federal, imposto estadual, algumas vezes até o imposto municipal vem discriminado na notinha também, tá? Então, assim, esses dias aí eu comprei aí valor pequeno no mercado aí, não foi nem R$ 20 aí, eu paguei R$ 9 de imposto, né? Então, se diminuir imposto, as coisas ficam mais baratas e as coisas ficando mais baratas, as pessoas vão ter condição de comprar mais, tá? Então, a única justiça social que existe é isso, é diminuir imposto. Questão que ele falou de, os ricos têm que pagar mais para que o pobre não precise pagar. Se o rico pagar mais imposto, o que vai acontecer? A conta vai chegar para o mais pobre. Tá? Não existe isso de rico pagar mais imposto. Porque o empresário que vai pagar lá, ele chega a mencionar aqui na notícia, eu vou chegar nessa parte ainda, salário de 50 mil, 100 mil reais. Isso aí não é salário de funcionário, isso aí é prolabore do empresário. E geralmente o prolabore, inclusive, ele costuma ser isento de imposto de renda, porque a empresa já pagou imposto, então o empresário está tirando ali uma parte do lucro que vai, né, que é como se fosse o salário dele, e aí ele vai ter que pagar imposto sobre isso de novo, não faz sentido, né? Fora que as empresas em si já pagam muito imposto, e a empresa pagar imposto é ruim porque o que ela paga de imposto é um aumento que o salário do funcionário não vai ter. É um aumento que vai ter no preço do produto. Então todo mundo sai prejudicado nisso aí, menos a empresa em si. Empresa nenhuma paga imposto, a empresa apenas recolhe, porque todo o imposto ela repassa ou para o funcionário, deixando de dar aumento de salário e benefício, ou ela repassa para o cliente final, aumentando o preço do produto. Mas um dos dois vai pagar essa conta, ou o funcionário ou o cliente, e aí muitas vezes os dois pagam essa conta, tá? Próximo ponto aqui. Uma fala dele, abre aspas. O que nós queremos é que todas as pessoas que ganham até R$ 5 mil não precisem pagar
o imposto de renda, só isso, fecha aspas. Não é só isso que ele quer, por quê? Se ele quisesse realmente dar a isenção até R$ 5.000, ele poderia fazer isso por decreto. Logo no primeiro ano do mandato dele, em 2022, ele já aumentou a faixa de isenção, foi para 2.600 e alguma coisa. Me parece que em 2023 ele aumentou mais um pouquinho a faixa de isenção, não tenho certeza. Mas aí o que acontece? Para ele aumentar, ele pode colocar a faixa de isenção de 100 mil se ele quiser. Isso aí não precisa de Congresso, tá? Presidente não precisa do Congresso para diminuir imposto, precisa do Congresso para aumentar imposto. Aí precisa, tá? Então, por exemplo, eu tenho um produto aqui, eu tenho essa caneta, tá? Vamos supor que nessa caneta aqui ela custa R$ 1,20 em imposto, tá? Então eu estou pagando ali 80 centavos, que é o preço dela, e 20 centavos que é imposto, tá? E se ele vai lá e fala assim, olha, vou diminuir o imposto, a partir de agora canetas não pagam mais 20%, pagam apenas 10%. É só ele assinar um papel e tá feito, tá? Agora, se ele falar assim, olha, eu vou aumentar o imposto sobre caneta, a caneta agora vai pagar 30% de imposto. O que acontece? Ele consegue fazer isso por decreto? Não, tem que passar pelo Congresso. Então, se ele quer passar isso pelo Congresso, é porque tem alguma letra miúda, alguma coisa aí que está escondido da gente. Tá? Alguma coisa ele está escondendo, tem algum outro imposto que ele quer aumentar, ou então até aumentar as alíquotas do imposto de renda mesmo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se ele quisesse dar a isenção do imposto de renda até R$ 5.000, ele daria, tá? Inclusive, isso é uma coisa que eu critiquei bastante no governo do Bolsonaro também, porque, né, não podemos passar pano aqui. O canal é apartidário, a gente está aqui para falar coisa que é certa. Tá? Bolsonaro também prometeu a isenção do imposto de renda até 5 mil e não fez. Tá? Isso aí é uma coisa que todo presidente promete, isso aí a Dilma também prometeu e não fez. Então, assim, não lembro se ela prometeu com o valor de 5 mil, mas ela prometeu aumentar ali a faixa de isenção e não aumentou. Então, não é só o Lula que está prometendo e deixando de cumprir, não, tá? Porque se ele quisesse, ele poderia fazer isso por decreto, se fosse apenas a questão da isenção. Mas alguma coisa está escondida aí dos nossos olhos, tá? Voltando para o texto. Lula também menciona que a taxação progressiva, onde quem ganha mais paga mais, é uma prática adotada em países desenvolvidos. Uma pessoa acima de 50 mil reais, de 100 mil reais, tem a obrigação de pagar para que pessoas que ganham menos não paguem. É assim no mundo inteiro. É assim na Suécia, na Alemanha, Inglaterra, em qualquer país, argumentou. Então, assim, eu não sei como que é a política monetária da Alemanha e da Inglaterra. Não entendo sobre a política desses países, tá? Nem sobre a economia deles. Porém, ele mencionou a Suíça aqui. Suíça é o país com a maior carga tributária do mundo. Só que lá o imposto é revertido para a população. Então, assim, se eu tiver que escolher entre pagar imposto no Brasil e pagar imposto na Suíça, eu vou pagar mais imposto na Suíça do que no Brasil, mas eu vou ter retorno na Suíça. Porque na Suíça o transporte público é de graça, o sistema de saúde funciona, as escolas são excelentes, não tem buraco nas ruas. Então, tudo na Suíça é excelente. Tá? Eles não aceitam nada abaixo da excelência. Tudo lá é lindo, tudo lá é maravilhoso. O imposto lá realmente é revertido para a população. Então, se fosse para pagar a quantidade de imposto que a Suíça paga, morando na Suíça, eu pagaria com prazer, porque lá o imposto é revertido para a população. Lá você não precisa pagar para andar de ônibus, para ter acesso ao transporte público. O sistema de saúde lá funciona. Lá os seus filhos podem ter acesso a uma boa escola. Entende? Lá realmente o imposto funciona. Tá? Então aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o imposto é usado para quê? Para financiar esquemas de corrupção e só. Né? Você vê muito pouco do imposto sendo revertido para a população. Por exemplo, IPVA. Você paga 4% do valor do carro,
varia de 1,5% a 4% dependendo do estado, tá? Mas em Minas Gerais, por exemplo, é 4%, em São Paulo é 4%, no Rio, se eu não me engano, é 3,5%. Então, geralmente, onde tem mais carros tem uma alíquota mais alta, onde tem menos carros tem uma alíquota mais baixa. Deveria ser o contrário, onde tem mais carros deveria ter uma alíquota mais baixa, né, para poder ajudar ali o crescimento o crescimento econômico ali, né, para certo ele não tem imposto nenhum, mas se tiver ter uma alíquota mais baixa ali, eles arrecadarem pela quantidade de veículos, tá? Mas eu acho que não é certo ter IPVA porque você paga IPVA e você anda em ruas esburacadas, né, acabando ali com, com as peças do seu carro ali e tal, e você tendo que, né, além de pagar IPVA, você tem que gastar um absurdo com manutenção por consequência dessas ruas e vias totalmente esburacadas. Outra coisa aqui que eu gostaria de mencionar, a isenção do imposto de renda. Quando o imposto de renda surgiu aqui no Brasil, a faixa de isenção era de apenas R$ 900. Parece pouco? Parece. Só que o salário mínimo da época era R$ 100. Então, uma faixa de isenção de R$ 900 era de 9 salários mínimos, equivalente a 9 salários mínimos. Então, quem ganhava menos de 9 salários mínimos não pagava imposto de renda no Brasil. É um imposto que era só para quem realmente é muito bem de vida, tá? E hoje em dia, você ganha aí 2 salários mínimos, você já paga imposto de renda. Então, é uma coisa que é muito, muito absurda, tá? Se fosse, eu fiz o cálculo aqui, ó, se fosse para manter essa faixa de 9 salários mínimos, a isenção do imposto de renda hoje deveria ser de R$ 13.662. Então, quem ganha até, vamos arredondar para cima, R$ 14.000. Então, quem ganha até R$ 14.000 não deveria pagar imposto de renda, tá? Que isso aí é 9 vezes 1.518, que dá que é o salário mínimo atual, 1.518, vezes 9 dá 13.662. Arredondando para cima, quem ganha até R$ 14.000 por mês não deveria pagar imposto de renda. E assim, ele falou que em países desenvolvidos quem ganha mais paga mais. Posso citar o Canadá, por exemplo. Canadá, o imposto de renda é muito absurdo. Se você ganha lá, né, realmente quem ganha mais paga mais, então se você ganha lá $100.000 no Canadá, você paga uma alíquota de 50%, então $50.000 é do governo. Só que, Canadá, a tributação é praticamente toda na renda. No consumo não tem quase nada de imposto. Então é tipo você ir comprar ali uma caixa de leite que custaria $1 e ela agora vai custar $1,05 porque aqueles 5 centavos ali são imposto. Enquanto que no Brasil você compra ali uma caixa de leite ali que deveria custar R$ 2,00, R$ 2,50 e você está pagando quase R$ 5,00 nessa caixa de leite porque a maior parte do preço dela é imposto. Então, no Canadá, eles tributam muito a renda, o que eu já acho errado, tá? Mas eles tributam muito a renda, porém tributam quase nada no consumo. Então, aquela renda, você trabalhou, ganhou $100.000 no mês, pagou ali 50 mil de imposto para o governo, você não tem que pagar praticamente mais nada, porque o consumo não praticamente não é tributado. Então, se fosse aqui no Brasil, você pagar um imposto absurdo na renda, mas você poder ir no mercado e comprar as coisas pelo preço justo, talvez as coisas não seriam tão desiguais assim. Porque aí sim você poderia talvez cobrar do cara que ganha R$ 100.000, cobrar uma alíquota de 50%, que é o que eu acho que ele quer fazer, tá? Por isso que precisa passar pelo Congresso, porque se fosse só para dar isenção, não precisaria passar. Então provavelmente ele quer meter a alíquota aí de 50%, de 60%, né? Alíquotas aí realmente absurdas em cima de pessoas que ganham valores altos, entre aspas, né? Porque R$ 100.000 no Brasil é muito pouco, é muito para você ganhar, porém é pouco para você gastar, porque é muito difícil você ganhar R$ 100.000 no Brasil, mas gastar R$ 100.000 é muito fácil, porque um carro popular já é R$ 100.000. Então é um dinheiro que é muito para você ganhar, porém é pouco para você gastar. Então se tivesse uma alíquota alta como no Canadá,
porém a gente não tivesse imposto sobre consumo, a gente pudesse ir no mercado comprar comida sem pagar imposto, a gente não tivesse que pagar essa porqueira que é o IPVA, que é o IPTU, que são outros impostos que a gente paga por posse, que eu nunca vi na minha vida imposto por posse, a não ser no Brasil. Então, não, alguns outros países têm imposto por posse, mas não é uma coisa absurda assim também não. Nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto sobre posse de veículos, que é como se fosse o equivalente ao nosso IPVA, ele é baseado no peso do carro e não no preço. Por quê? Porque o que faz danificar a via é o peso do carro. Então é justo o cara que tem uma carreta pagar mais imposto do que o cara que tem uma Ferrari, porque uma carreta vai pesar ali 30 toneladas, vai carregar 50 toneladas de carga, vai chegar a um total de 80 toneladas, e uma Ferrari vai pesar o quê? 2 toneladas, 3 toneladas, né? Um carro popular pesa 3,5, uma Ferrari parece que é mais leve do que um carro popular, tá? Então, é, seria justo, tá? Você cobrar em cima do peso do veículo e não do preço. E, e assim, a maioria dos impostos não deveria existir, imposto de renda também não, mas uma alíquota, de acordo com o que foi lançado lá atrás, no começo do começo do Plano Real. Uma alíquota justa para hoje seria você ter isenção de até 14 mil reais. Então, se até 14 mil reais não pagasse imposto de renda, aí sim seria perfeito. Tá? Mas não é isso que ele quer fazer uma reforma que tem que passar pelo Congresso, porque ele quer aumentar alíquotas para pessoas que ganham mais, e isso aí eu tenho certeza que o Congresso não vai aprovar, porque o Congresso está lá para fazer a vontade da população, né, de quem votou neles. E o Congresso sabe, ou pelo menos deveria saber, que a vontade de quem votou neles não é pagar mais imposto. Beleza? Então essa foi a notícia, boa sorte para nós.